Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a cronologia natural do universo. Estou atualizando essa playlist que eu comecei há algum tempo e eu estou retornando com ela hoje, beleza? Eu sou o professor Miguel de Oliveira e seja muito bem-vindo ao canal. Vou iniciar falando aqui sobre essa estrutura aqui, que é como se fosse o resumo de todos os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo com toda a nossa tecnologia acerca do desenvolvimento do universo. Iniciamos aqui, onde vocês podem ver que toda essa estrutura ela está na escala em bilhões de anos, tá? Aqui foi o início da gravidade, tá? Para quem não sabe, o universo ele tem 4 forças fundamentais, que é a força da gravidade, que se chama gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca e força eletromagnética, tá? Aqui, há 13 bilhões de anos atrás, quando eu falo 13 bilhões de anos atrás, porque foi o início aqui, tá? Houve a primeira luz, né? Ou seja, o surgimento da luz. Ao mesmo tempo, houve também o início da primeira galáxia e um pouco tempo depois, a uns 13,5, ou seja, nesse caso 5 milhões de anos depois, houve o primeiro quasar, tá? Há 11 bilhões de anos atrás houve a expansão cósmica, né? Ao mesmo tempo a formação do Ômega Centauri. Um pouco tempo depois veio a formação da galáxia de Andrômeda, tá? A primeira galáxia aí que se tem notícia, né, e prova científica do surgimento, nesse caso há mais ou menos ali 10 bilhões de anos atrás, então é uma galáxia bem velha. A matéria escura e a energia escura ela foi surgir há mais ou menos ali 8,5 bilhões de anos atrás, tá? Ao mesmo tempo com a criação da Via Láctea com braços espirais. Esse tipo de galáxia aqui até então não era muito comum no universo, tá? As galáxias mais comuns eram da forma de Andrômeda. Há 6 bilhões de anos atrás houve a aceleração cósmica, né? Tudo sobre isso aqui a gente vai falar sobre no canal. Eu vou mostrar vídeos aqui relacionados ao Big Bang. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa playlist aqui. Ao mesmo tempo houve a criação, um pouco antes, né? Houve a criação da NZC 188. A formação da Alpha Centauri também. A Alpha Centauri é uma estrela bem interessante que os cientistas estão estudando até hoje. Ela, de certa forma, há uma influência gravitacional aqui no nosso sistema solar. Há mais ou menos ali 4,5 bilhões de anos atrás houve a formação do sistema solar e o início da Terra um pouco que instantaneamente, né, com a criação do sistema solar, como vocês podem ver aqui. Houve o surgimento da água, né, há 4 bilhões de anos atrás, e você verifica que aqui foi o pontapé inicial para tudo que você está vendo hoje aqui. Ou seja, essa parte aqui dessa cronologia, vocês podem ver que aqui iniciou o desenvolvimento humano, que na verdade, o desenvolvimento humano não, na verdade, os primeiros passos para a criação do desenvolvimento humano. Depois foi a vida unicelular, com aquelas vidas que tem apenas uma célula, ao mesmo tempo a origem da Via Láctea, né? A origem da vida, né, na verdade. A origem da vida, a galáxia surgiu aqui. A origem da vida. Para você ver que a galáxia ela é antiga e a vida só foi surgir, ó, muito tempo depois. 9. 1, 2, 3, 4, 5 bilhões de anos depois. Ó. Tá. Quando eu falo bilhões de anos, é muito tempo. Bilhões de anos é uma quantidade muito grande de tempo. Após o surgimento da vida unicelular, houve também o surgimento da fotossíntese, né, que é aquele processo de transformação de gases. Não havia no universo até então conhecido talvez podem ter surgido aqui em outros estágios do universo, né, em outros ambientes do universo. Mas assim, o que a gente tem notícia, principalmente usando os dados aqui da Terra, a gente consegue perceber que a fotossíntese foi
começou a existir a partir de 3 bilhões de anos, daqui 3 bilhões de anos atrás. Nesse caso, ó, há 10 bilhões de anos depois que o universo surgiu. Ao mesmo tempo foi o oxigênio da oxigênio atmosférico, né, que surgiu. Há mais ou menos ali 1,5 bilhões de anos surgiu a vida multicelular, que é a vida que a gente conhece hoje, né? Vidas que têm várias células, né? Por isso que se chama multicelular. Foi também o início das reproduções sexuais e a explosão cambriana, junto ali com a criação, com o desenvolvimento da vida terrestre. E aqui, como vocês estão lendo, ó, era dos humanos. Então é aqui que nós estamos hoje, na era dos humanos. Então você vê que demorou muito para que os humanos tenham existência, né? Demorou muito para que eles consigam se desenvolver. Porque o universo precisou de 13 bilhões de anos para conseguir chegar ao ponto que toda aquela entropia ali do universo, toda aquela aleatoriedade possa criar ou desenvolver de maneira autointeligível os humanos. Então eu quero que vocês respondam aí nos comentários um detalhe interessante. O que pode haver daqui para frente? Né? Porque se você prestar atenção, a origem da água, por exemplo, foi o quê? Há 4 bilhões de anos atrás. Então, será que daqui a 4 bilhões de anos, ou seja, o que será que o universo vai conseguir desenvolver com sua aleatoriedade, né? O que será que pode haver? Porque a era dos humanos agora há 13 bilhões de anos. Vamos colocar aqui mais 5 bilhões de anos, há 18 bilhões de anos. Quando o universo tiver 18 bilhões de anos, qual a estrutura viva que vai existir? Ou qual a outra estrutura molecular ou gaseificada que pode existir? Porque nesse caso, ó, pode ter Via Lácteas, haver a criação de galáxias de outros tipos, né? Porque até 10 bilhões, por exemplo, nesse caso aqui é 1, 2, 3, os 3 primeiros bilhões de vida do universo não existia Via Láctea, não existia galáxias com braços espirais, né? Então, daqui a 3 bilhões de anos, o que pode existir? Fui dar uma olhada no vídeo porque às vezes ele para de gravar e eu fico falando sozinho aqui. Mas assim, dando continuidade aqui ao nosso estudo, o universo ele se baseia principalmente em 2 princípios, né? Que é as leis da física e o princípio cosmológico. Quando eu falo universo, eu falo Big Bang, né? A estrutura do Big Bang e os conhecimentos acerca da criação e desenvolvimento do universo. Criação e surgimento, né? Ele depende desses 2 princípios. Leis da física e o princípio cosmológico. No entanto, a constante de estrutura fina diz que o universo ele só é conhecido, de acordo com os cálculos matemáticos dele avançados, com o princípio cosmológico até a escala de 10 elevado a menos 5. O que isso significa? Significa que de toda a escala do universo observável, você vê aqui aquela estrutura, eu vou colocar aqui do lado para vocês verem. Essa estrutura aí, o que acontece? Ela tem um tamanho específico, desconsiderando todas as unidades de medida. Ela tem uma estrutura complexa, de certa forma que a escala 10 elevado a menos 5 é até onde as leis do princípio cosmológico conseguem explicar com facilidade. A partir dessa escala aqui, abaixo dela, já é outro tipo de conhecimento. Então a gente vai precisar das leis da física com todas aquelas 4 forças fundamentais. As 4 forças fundamentais que eu falei para vocês inicialmente, que é a força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravitacional, essas forças elas conseguem explicar todo o universo no princípio cosmológico. Quando chega na parte de 10 elevado a menos 5, ela já começa a ter outro tipo de reações, né? Miguel, mas de onde é que você tirou isso? Na verdade, essa daqui é uma fórmula matemática, né? Uma fórmula física
que mostra a constante de estrutura fina. E por quê? E até onde é que vai? Então, nesse caso, como vocês podem ver aqui, ó, E elevado ao quadrado dividido por constante de Planck multiplicado pela velocidade da luz no vácuo vezes 4π vezes a permissividade do vácuo, né? Ela vai ser igual a E ao quadrado. Isso aqui é uma maneira simplificada de você colocar essa fórmula, tá? É dividido por 2 vezes a permissividade do vácuo multiplicado pela constante de Planck vezes C, que nesse caso é a velocidade da luz no vácuo. E é a carga do elétron, tá? Eu vou colocar todos esses dados aqui para você. Depois eu vou apagar todos os dados e depois eu vou colocar o resultado da forma para você ver que o princípio cosmológico ele obedece, né? Quando eu colocar essa seta aqui, eu quis dizer que a constante de estrutura fina, ela obedece o princípio cosmológico até essa escala aqui, 10 elevado a menos 5, que é a escala que a gente vai determinar com essa fórmula aqui, tá? A partir dessa escala aqui, 10 elevado a menos 5, a constante de estrutura fina não obedece mais, tá? De toda a escala grande do universo, que tem lá no universo observável, o princípio cosmológico vai obedecer até essa escala aqui. A partir dessa escala já é as leis da física, que a gente vai precisar de outros mecanismos aí. Então eu vou colocar aqui para você E H, que é a constante de Planck, carga elétrica, velocidade da luz, e permissividade do vácuo. E é 1,6021 7662 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vou colocar o nome aqui para ficar bonitinho, coulombs. A constante de Planck é bem conhecida, 6,6260 7004. Eu tô falando esses números aqui 62, mas não é assim não, viu? É só porque eu tô falando aqui para mim não me perder. Vezes 10 elevado a menos 34 metros quadrados quilos por segundo. A velocidade da luz também é muito conhecida, mas assim, muita gente coloca 3,0 vezes 10 elevado a menos 9. Mas eu vou colocar aqui a real velocidade da luz, a mais aproximada possível que os cientistas conseguiram determinar, que é 299 milhões 792.458 metros por segundo. Então, a velocidade da luz é essa no vácuo, tá? A permissividade do vácuo é 8,85418782 vezes 10 elevado a menos 12 metros cúbicos quilo na menos 1 S a quarta A ao quadrado. Você vai fazer o seguinte, substituir esses dados aqui nessa fórmula para você ver que a constante de estrutura fina vai até o resultado dessa fórmula, tá? Esse símbolo aqui significa constante de estrutura fina, ok? Como eu já mostrei, agora eu vou apagar e vou substituir aqui na fórmula para vocês. Vamos lá. Constante de estrutura fina vai ser igual a... Eu vou usar essa daqui porque essas duas são iguais, tá? Como essa aqui é menor, eu tenho um pouco espaço, eu vou fazer essa daqui. Carga do elétron ao quadrado, eu vou colocar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 elevado ao quadrado, dividido, né, por 2, que multiplica a permissividade do vácuo
que é 8, eu vou colocar aqui só a primeira casa decimal. 8,8 vezes 10 elevado a menos 12, que multiplica a constante de Planck, que eu vou colocar 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, vezes... eu vou tirar esse parênteses aqui. Não tem nada elevado ao quadrado, né? Então vamos lá. 2, eu vou colocar o x porque tem um pontinho do vezes 10 aqui, aí pode confundir. Mas eu vou colocar, mas como tá tudo multiplicando, né? Vamos lá, vou botar o vezes aqui também, vezes, 2 vezes 8,8 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 6,6 vezes 10 elevado a menos 34, vezes a velocidade da luz no vácuo, que é, agora sim eu vou colocar 3,0 vezes 10 elevado a 9, né? Porque temos aqui, ó, 3, 6, 7, 8. Na verdade eu vou botar 8, é 8, né? Elevado a 8, certo? É 8? 3, 6, 7, 8. É 8. Então aqui a permissividade... Não. A constante de estrutura fina vai ser igual... Esse valor aqui, ó, ele colocando somente esses valores aqui, deu 0,007351 20 748. Ah, amiga, mas isso daqui é 5 casas decimal? É o seguinte, fazendo o cálculo nas calculadoras que temos aqui, a gente consegue chegar nesse valor, que nesse caso parece ser, ó, 1, 2, 3 casas decimais, né? Mas na verdade é de 10 elevado a menos 5, ou seja, 5 casas, 5 zeros aqui antes. Precisaria de mais 3 zeros aqui, né? No entanto, esses cálculos aqui, eles estão aproximados. Então a gente tem que fazer o seguinte, eu vou colocar esse valor aqui aproximado e, ao mesmo tempo, falar para vocês o seguinte, que essa fórmula aqui, todos esses dados aqui que eu passei, eles estão também aproximados. Então quando você for fazer a divisão, a multiplicação, elevar ao quadrado, tem que considerar o maior número de casas decimais possíveis. Considerando o maior número de casas decimais possíveis, a gente chega nesse valor aqui, 10 elevado a menos 5, tá? Que nesse caso aqui é essa mesma escala aqui. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos sobre a playlist Big Bang aqui no canal, tá? Vou falar sobre tudo sobre essa teoria aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Manda esse vídeo aí para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essa teoria, se aprofundar mais nesses estudos. E te espero no próximo vídeo.